novamente, voltando lá no comecinho, quando o cliente entra em contato comigo, eu já faço um filtro. Uma das minhas primeiras perguntas é: seu caso é consocial ou white number? Por quê? Porque aí a estrutura é totalmente diferente. Eu comprei essa casa aqui em 2020, mudei pra cá em dezembro de 2020, eu mudei pra cá. E aí, a gente não sabia de nada. A primeira pessoa que eu procurei, minha esposa e eu, foi uma agente imobiliária, uma realtor. O que é realtor? No Brasil... Uma agente imobiliária. No Brasil a gente chama de corretor? Corretor imobiliário, isso. Corretora. E aí eu descobri que não era o jeito certo de comprar uma casa, entendeu? Alguém pode me dizer qual é o caminho? É com você que eu procuro? Porque você é uma realtor, né? Sim. E aí, tipo assim, eu tô querendo comprar uma casa. E, tipo assim, nunca comprei uma casa, tô morando de aluguel, tenho um dinheiro guardado. E aí eu falo assim, pô, vou ligar pra PAN. Claro. Entendeu? Vejo ela em vários lugares, vou ligar pra PAN. E aí, qual é o procedimento? Eu só ligo pra você e você fala assim, não, beleza, eu resolvo tudo, joga no... Sim, ótima pergunta, porque realmente as pessoas têm essa dúvida e é assim que elas começam, né? Elas se preparam ou às vezes vê uma propaganda, principalmente que os corretores, eles costumam fazer mais propaganda do que os loan officer. E aí eu vou entrar nessa parte, quem é o loan officer, e é por aí que começa. Então, assim, quando vocês entram em contato com uma corretora, ela vai te instruir o passo a passo, sim, ela vai te explicar como que funciona, mas antes dela poder começar a mostrar uma casa para vocês, o que ela deve fazer? Ela deve conectar você com o agente de financiamento, que é o Loan Officer. E ele vai estar recolhendo todas as documentações necessárias, ele vai ver quais são o seu potencial de compra, tá? E aí é onde que o Loan Officer entra. Muitas das vezes a gente já tem costume de trabalhar com alguns loan office, a gente indica alguns deles para nossos clientes que entraram em contato. E aí a gente trabalha todo em time. Eu quero saber o que você faz, então. Tá. Então, a partir do momento que eu joguei o meu cliente, conversei com ele, expliquei, aí eu joguei a bola pro loan office, né? O loan office vai estar recolhendo, vai estar preparando todo o cliente financeiramente, vai me dar uma carta de pré-aprovação. Tá? Essa carta de pré-aprovação, vou ter um limite ali, até qual foi o poder de compra dele, sendo 400 mil, 500 mil e assim por diante. Com isso, eu vou conseguir estar adicionando o cliente na minha plataforma, que chama MLS, né? Então, assim, eu vou filtrar qual é o que o cliente está procurando, se ele quer duas famílias, se ele quer 2 quartos, enfim, eu vou estar conversando com o cliente, vou estar filtrando o que ele quer, qual é a necessidade dele, vou estar adicionando ele na minha plataforma, ele vai estar recebendo ali diariamente tudo que está matching com o perfil dele. E ele vai começar a falar, olha, gostei dessa casa, gostei daquela, pode agendar para mim? Então, eu vou começar a agendar as casas, né? A qual eles me passam, ou também eu passo para ele ali, a gente vai conversando e vai se ajudando. Então, eu vou mostrar a casa para ele. A partir do momento que eu mostro uma casa para o cliente, ele gosta, a gente vai para o segundo passo, que é dar uma oferta. Novamente, eu preciso conversar com o loan officer, porque isso é todo um trabalho em conjunto. Eu gosto muito de estar do começo ao fim com o loan officer. E aí, eu passo e falo, olha, às vezes, se eu tenho uma carta um pouquinho menor, eu vejo se a gente consegue fazer alguma coisa, se a gente consegue melhorar aquela carta, se o tax... Porque conforme cada cidade também tem um tax diferente, tem cidades que os taxas são mais altos. Então, assim, eu preciso saber se o meu cliente, ele pode estar comprando aquela casa, qual vai ser o máximo que eu posso estar pondo de oferta. Então, vou preparar uma oferta para estar conseguindo a casa para o cliente. Vou estar em negociação com o listing agent, que é o agente que listou a casa, né? Então, então um outro realtor também, do outro lado, o cara que está vendendo, e você está me representando como comprador. Eu estou representando o buyer, certo? E aí tem quem está representando o seller. Então, Você também. Desculpa. O seu tá baixo aí. Tá baixo? Não, o seu tá de boa. Poderia ser você também. Sim. Entendi. Então, no caso, eu vou estar auxiliando nessa parte, vou estar fazendo a negociação, ligando para o listing agent, que é o agente que listou a casa, e vou tentar entrar em um comum acordo, tentar entender o que eles querem, né, receber, qual é a oferta que eles pretendem receber.
Eles falam? Não falam. Mas uma boa conversa a gente sente, a gente tem um feeling ali, né? Tudo é uma conversação, uma negociação. Eu trabalho com customer service desde meus 14 anos, com cliente. Então, assim, esse negócio de venda já há mais de 10 anos. Então, a gente consegue muito entender com quem a gente conversa, o tipo da conversa, as dicas a gente vai pegando ali. E depois aquilo a gente vai conversar com o nosso cliente novamente, a gente vai falar o que a gente sentiu, o que a gente acha, qual que é o número máximo que dá para ir, o que a gente pode fazer entre termos, condições, para poder nos favorecer numa oferta. Tudo é negociação. Tem clientes que tem listing agent, quando coloca uma casa no mercado, ele pretende fechar em 30 dias. Tem outros que já não pretende fechar em 30 dias, quer fechar em 40, 45. Então, tudo isso, na hora que a gente vai fazer uma oferta, a gente tem que usar estratégias para conseguir oferta aceita. Principalmente hoje, com o mercado tão aquecido que nós estamos tendo. Isso é bom falar. Eu fiquei um pouco perdido nessa questão de oferta. Tá. Porque, vamos lá, a casa custa 100 mil. Tá. Usar números fáceis. A casa custa 100 mil. E aí a pessoa está vendendo por 100 mil. Certo. E aí você vai fazer a oferta que você está falando porque você não vai pagar os 100 mil inteiro, né? Na casa. O cliente não vai pagar os 100 mil inteiro na casa, Tá. certo? Vamos Não é lá. isso? Se a casa foi listada, não significa que ela vale 100 mil. Ela foi listada por 100 mil, ok? Então, aqui muda um pouquinho. Ela é listada por um certo preço, mas não quer dizer que aquele é o valor final, tá? Eles têm uma média de preço. Até quando você entra nos aplicativos da vida, por exemplo, se você entra num aplicativo aí no Zillow, ele tem ali uma média. Exemplo, a casa foi listada por 100 mil, às vezes está ali no mínimo preço e mostra que aquela Às vezes tá casa, abaixo, ela acima. vale até 150. Então, a gente também vai fazendo umas comparações na hora da gente fazer uma oferta. Quais foram as casas naquela região que foram vendidas nos últimos 6 meses? Ou nos últimos 3, nos últimos 2, eu vou até no último mês, sabe? Então, assim, foram vendidas até 150, até 160, então a gente sabe que a casa não vai só valer 100 mil, por exemplo. A gente pode dar uma oferta muito melhor do que 100 mil, porque ela não quer receber só 100 mil, ela listou por 100 mil, para atrair cliente, para atrair proposta, atrair ofertas, Vai ser um tá? bidding war. Praticamente. Entendi. Mas é porque eu sou brasileiro, eu não tô acostumado com esse tipo de coisa. Eu Desculpa. sei. Mas aí se eu chego lá, o cara listou por 100 mil. E se eu chegar com 100 mil? Amigo, 100 mil. Então, Acontece de não vender nesse caso? acontece muito, porque você vai estar tendo concorrentes. Pode jump in. Tá? Pode jump in. Sim. Não, ela tá indo super bem. Você vai ter concorrentes, tá bom? O tempo todo. Então, você tem que pensar que você não é o único que viu a casa. É tipo assim, eu acho que ele tá falando é o seguinte, você falou, você listou, aí ele chega aqui. Sim, ele pode dar oferta, aí tipo, mas a pô, tá chance aqui, dele- 100 conto aqui. Aí tipo assim, o cliente chega e fala assim, tá, eu vou esperar uma semana. Ele pode esperar uma semana? Se eu fui o primeiro e cheguei já, olha, é 100? Eu dou 100 agora. Ok. Eu acho que essa é a Então, pergunta, né? Basicamente. Porque no Então, Brasil, alguém anunciou uma casa. Se você chegar lá com 100 que ele anunciou... Ok, ele vai em ter dinheiro, vários. Sim, em dinheiro, provavelmente ele pode ter outra oferta. Falar, cara, ó, o outro ficou de ver aqui a 120. Mas geralmente, tipo, o dinheiro manda, né? Tipo, toma aqui 100. Opa, 100 é meu. Maioria Sim, das vezes. aí você mudou a história. Você tá falando de um cash buyer, de uma compra em cash, né? Não vai ter financiamento nem Eu não nada. conhecia outro. Ah, tá. provavelmente. Em dinheiro, entendi. Então, vai depender de quem listou a casa, o que ele quer. Então, listar é só... Ele tá colocando a mercado, não quer dizer que ele tá vendendo E quem esse sabe? preço. E quem sabe vem um outro comprador com potencial igual você, que de vez ele dá em cima ali do valor 100, deu 110 em cash. Sabe? No caso, você tá representando o cliente, mas no final do dia, quem é que te paga? Isso. Amo falar sobre isso, principalmente quando a gente está trabalhando para o buyer, que é para quem está comprando. Porque muitas das vezes ele pensa, não, eu vou direto lá no dono que está vendendo, ou na listing agent, quem listou a casa, porque eu não quero ter alguém me representando e eu ter que pagar a comissão dessa pessoa. Eu já vou gastar muito para comprar uma casa. Não, gente. Por ao contrário, você não tira nada do seu bolso. Quem paga nós, que está representando o comprador, é a pessoa que está vendendo a casa, tá? Então, quem coloca a casa para vender, quem está listando a casa, ele já vai pagar uma porcentagem ali um pouquinho maior.
onde vai ser dividida a comissão. Mas ele paga essa porcentagem pra quem? Pra quem que ele paga? Ele vai pagar pro broker. Qual é o nome da sua companhia? A Remax American Dream. Eles são o broker. Eles são meu broker. Isso. Entendi. O broker é o dono da porra toda ali. Ele que emprega vocês, todo Ele mundo. emprega nós, ele recebe dinheiro, ele nos paga a comissão. O corretor, ele não pega nenhum dinheiro na mão. E outra Então, pergunta. Grande Joe Pinto. É. E qual é essa porcentagem? Quanto é a porcentagem, assim, que paga? Agora já depende, né, Pamela? Vai depende, depender, porque depende. isso aí também, vou deixar ela falar, mas aí quem depende vai ser da negociação, do acordo que ela teve com o vendedor. Porque também se o vendedor fala, não quero pagar a comissão, o que acontece? Ela vai ter que colocar no sistema de MLS uma certa quantia lá. Então, muitas vezes, não é suposto acontecer. Mas muitas vezes o que pode acontecer do corretor do outro lado meio que boicotar aquela listagem. Mas, tipo assim, o que impossibilita uma pessoa, Plínio, de comprar é não ter um tracking record, né, no banco, se não coloca o dinheiro lá. Isso impossibilita a pessoa. Quais outras coisas que impossibilita a pessoa de comprar uma casa? Bem, ele tem que ser aprovado pelo banco. O banco tem vários requisitos. É a subscrição que eles falam no Brasil, que é a aprovação do underwriting, a subscrição. Isso é inteligente demais. Nossa. Tem problemas no título, por exemplo, a propriedade realmente não pertence ao vendedor, ou problemas menores, quer dizer que nós não conseguimos estabelecer com, vamos dizer, 60% ou mais de probabilidade que o vendedor tem esse direito. Mas você, tipo, quando é que você é envolvido nessa... Isso que eu ia falar agora. Eu ia falar pra você, a partir do momento que eu dei a oferta, voltando lá naquela conversinha do começo, quando eu dou a oferta, e a minha oferta é aceita, eu já posso estar indicando, às vezes o cliente já tem um advogado ali que ele costuma trabalhar de real estate, ou ele me pergunta e eu indico pra ele, olha, eu gosto de trabalhar com Plínio, né? Principalmente na nossa comunidade, então assim, não são muitos advogados de real estate que falam português, então acaba sendo que tem poucas pessoas, e aí eu falo, olha, ele fala português, você pode Mas pra mim ainda indicando você. E aí eu vou indicar ele, exemplo, vou passar todas as informações da oferta aceita, MLS, tudo sobre a casa, vou passar um e-mail formalizando, passar o contato da minha cliente, ele vai entrar em contato com a cliente. A partir do momento que eu tiver a oferta aceita, primeiro depósito do cheque feito, a gente vai entrar no PNS, que é o Purchase and Sales Agreement. Esse é feito pelo advogado. Aí entra o Plínio. Isso aí a gente tá falando no estado de Massachusetts, né? É. Okay. E aí entra o Plínio. Isso aí. Aqui, vamos fazer uma rodada de perguntas aqui. Eu quero focar um pouquinho na galera que eu acredito, pode ser ignorância minha, que não tem social. Tá, legal. Entende? Porque aí vocês me dizem, porque deve ser a grande maioria, infelizmente, da gente. Graças a Deus vamos poder tirar carteira. Logo menos. Ficou sabendo dessa, né? Pra galera aqui, vai poder tirar carteira. Mas eu queria focar nisso. Vamos dizer, eu tô aqui, cheguei tem 4 anos, trabalho na construção, e vi seu anúncio. Quero comprar uma casa, não quero morar de aluguel mais, porque eu não tenho estacionamento, eu preciso de um estacionamento, filho de uma garagem para poder colocar minhas ferramentas. Eu ganho $2.000 por semana, minha esposa tem o schedule dela de limpeza. Como é que eu faço? Eu quero comprar essa casa. Quero comprar uma casa, 3 quartos, que eu tenho 2 filhos, 3 quartos, 2 banheiros, quintal. O que você faz, Pam? Não, Essa, e tipo, ganho 2.000. Então, onde eu moro, vamos dizer, você pode dizer onde você mora? A cidade? Qual é a cidade? E os fãs? Vamos dizer que tem muita gente, uma comunidade muito grande em Low. Moro em Low. Tá ótimo. Moro 15 minutos de casa. Tá bom. Então, moro em Low, ganho 2.000, minha esposa ganha 1.000, temos 2 filhos, eu tô aqui há 4 anos, eu quero comprar uma casa, 3 quartos, 2 banheiros, quintal e garagem. Tá. Novamente, voltando lá no comecinho, quando o cliente entra em contato comigo, eu já faço um filtro. Uma das minhas primeiras perguntas é: seu caso é com social ou IT number? Por quê? Porque aí a estrutura é totalmente diferente. Ali eu já sei qual é o perfil do cliente, para quem eu vou indicar o cliente, sei como que a gente vai trabalhar com esse cliente, quais os tipos de documentação que o loan officer deve recolher. E aí, no caso, ela estaria indicando o cliente para mim, né? Eu vou já jogar novamente pro loan officer. Por quê? Porque ele vai precisar recolher essas informações que o cliente me passou. Tem corretores que não vai fazer isso, não vai filtrar igual eu filtro, não. Porque ele não tem
eu não sei, esse dinamismo, vamos dizer. Mas isso é muito bom, que salva Mas muito eu gosto de filtrar, tempo. eu gosto de filtrar o máximo Salva possível. muito tempo, tanto para você, tanto para o profissional do outro lado. Eu tenho o ITIN. Aí, o que eu já fiz? Eu já expliquei ali, Douglas, sua entrada, tá? Que no mínimo... Então fala pra mim, eu te falei o que é, ele tipo... vai confirmar comigo, né? Já teve esse ano aí, esse ano ainda teve programas até de 10%, depois o banco derrubou, aí depois 15%. No passado era 20%. 20%. O mais normal é 20%. E os juros é mais alto. Pra então, mim que tem é ITIN number, então eu tenho que dar 20% de entrada? É o mais comum. 20%. Entendi. Mas o Douglas vai explicar melhor esses programas. Gostei da sua resposta. Não existe. Calma aí, quanto é a média de casa ali em Low, esse tipo de casa que eu quero? Não é multifamily, depois a gente fala de multifamily, é uma casa que eu quero, já moro aqui 4 anos, não aguento mais morar com um vizinho, eu quero uma casa de uma família, 3 quartos, 2 banheiros, quintal e garagem. Ganho 2 mil, minha mulher ganha 1.000. Eu tenho que dar 20% de entrada. Qual é o average, tipo, o preço ali em Low, sabe? De casa? Então, os valores de casa sempre variam muito. Até, pode ser mesmo que seja na mesma cidade, em Low. Tem ali casas, dependendo do square feet da casa. Porque pode ser 3 quartos, mas pode ser 3 quartos muito pequeno. Um normal ali. Vamos dizer, 450, 480, 500. Nossa. Pode ser até menos. Vai tudo depender da rua, da vizinhança, da estrutura, perto da escola, longe da escola, perto da avenida principal. Então, assim, tudo varia muito. Entendi. Entende? Mas eu vou dizer, eu acho que mais ou menos na faixa aí de uns 400 a 500. Então vamos pôr aqui 500 mil só pra fazer uma matemática burra. Aí tá, eu tenho que dar 20% nisso aí. 20%. Entendi. Vamos dizer 100 mil. 100 mil eu tenho que dar de entrada. IT number costuma ser aí uns 100, 130. Caramba. Porque você vai ter Mas que vai dar variar, entrada, né? e depois você vai ter que Closing pagar cost. closing cost. Entendi. Aí ela fala assim, olha, isso aqui é mais ou menos isso. Você tem que dar 20%, a casa tá em torno Mas eu vou de... te falar a verdade, tá? Aham. Números não Verdade, é... não conta mentira. Números Verdade. não é com o meu profissional, não é a minha parte. Entendi. Então, na verdade, eu tenho que... Nessa parte, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não posso sair falando números para depois meu cliente não entrar em contato com o loan officer, saber um número real ali e se frustrar. Ah, não, mas a corretora me falou que era só isso. Isso é bom Agora dizer. você tá me falando 130, 150? Ela falou que eu tinha que dar 80. Aí eu já perdi o meu cliente. Então, não. Eu até explico, dependendo dos cenários. Eu posso dar ali diferentes cenários para o cliente, dependendo do perfil do cliente. Porém, eu deixo bem claro. Isso aqui tem que ser analisado. Tem um sistema onde o loan officer ele coloca suas informações dos seus extratos, entrada, saída, tá? No caso do IT number... Ele não tem o W2, ele não tem o pay stubs, que é o contra-cheque. Então, o loan officer ele vai avaliar o poder de compra do cliente pelos extratos bancários. Então, assim, tudo isso eu já dou uma orientação para o cliente. Ele precisa de 12 meses de extrato bancário, ele precisa do IT number letter dele. Às vezes ele fala que não tem o social e não tá nem com a carta do IT number letter, né? Eu falo, então solicita, né? Porque a gente vai precisar, o loan officer ele precisa disso. Então, assim, eu já vou orientando. Mas quem dá a carta final mesmo é o loan officer. Aí jogo pro Douglas.